Fala galera, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal, agradecer a participação de todo mundo aí, se não tiver inscrito se inscreva no canal, compartilhe o vídeo para que mais pessoas possam se capacitar aí na área de geoprocessamento. Bom, de uns vídeos para cá a gente tem feito algumas coisas a respeito de PyQGIS e hoje eu trouxe um pouquinho o Python fora do QGIS, né? Então a gente conseguir ter algumas informações, alguns dados fora do QGIS, né? Para quem sabe, eu tenho alguns cursos lá no Udemy e um dos cursos é justamente trabalhar com Python GIS fora do QGIS. No final aí, na descrição do vídeo vai ter os cupons da Udemy aí, quem quiser participar pode pegar o cupom por um preço bem bacana. Mas vamos lá, o assunto de hoje é Zonal Stats com Python QGIS, tá? Com Python GIS. Então, só para vocês entenderem um pouquinho o que eu quero fazer, eu tenho aqui a minha camada de uso, por exemplo, um raster qualquer, que eu tenho aqui e vários municípios, né? E a ideia é o que? Se vocês perceberem, esse raster tem classes que vai de 10 a 90, né? Cada número aí da classe, ela representa alguma coisa. Não vem ao caso agora. Mas eu quero saber, por exemplo, no limite de um município, qual é o tamanho da área que eu tenho do atributo 10, qual é o tamanho da área do 20, qual é o tamanho da área do 30, 90, só que eu quero gerar uma camada vetorial desse cara aqui com esses valores. Existem maneiras da gente fazer isso dentro do QGIS, né, com Zonal Stats, mas a ideia aqui é a gente fazer fora do QGIS para vocês entenderem o conceito, porque de repente se você tiver 50 rasters, né, lá para frente você pode fazer um loop em cima disso e rodar fora do QGIS tranquilamente. Bom, então vamos lá, para a gente rodar isso, eu tenho aqui o meu ambiente, o meu Jupyter Lab, né, que a gente costuma utilizar lá nas aulas do curso, e o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai importar alguns módulos aqui, eu vou importar o OS, vou importar o Pandas, tá, o GeoPandas, vou importar o Rasterio, e do Raster Stats eu vou importar o Zonal Stats, tá? Então beleza, dou um Ctrl Enter aqui, importei os módulos, né? O que eu preciso agora? A primeira coisa que eu preciso é listar o meu arquivo vetorial aqui, né? Listar ele, carregar ele lá na minha camada, tá? Se vocês olharem aqui, esse cara, ele tá aqui, ó, nessa pastinha YouTube, municípios, GeoPackage aqui, tá? Então, para eu abrir um arquivo com GeoPandas, eu posso criar ele a partir de uma variável, né? Eu uso o gpd.readFile e eu coloco o caminho do arquivo. E aqui eu vou colocar também um encoding, né? O TF8, porque a gente tem acentos e tudo mais aí no arquivo vetorial aí. Vamos ver se ele abriu certinho. Olha lá, ó. Tem aqui o município, o nome do município e a geometria, beleza. O que eu preciso, né? Qual que é a minha lógica aí? Eu vou seguir uma lista com o nome de cada município. E a partir do nome de cada município, eu vou pegar as estatísticas que eu tenho do raster naquele município, naquela geometria. Tá? Então, para fazer isso, o que eu vou fazer? Deixa eu tirar isso aqui, atribuir a variável de novo. Eu vou fazer o seguinte, ó, imaginem assim, ó, se eu pegar aqui for k e v em municípios.iterRows, só para vocês entenderem o que eu quero fazer, tá? Ó, se eu printar aqui, ó, k e v, ele vai vir, o município vai trazer cada linha com aquelas informações para mim, tá? Se eu colocar aqui um v município, opa, aqui entre aspas, olha lá, ele trouxe o nome de cada município para mim. O que eu vou fazer é criar uma lista desse cara, né? Então eu vou usar um cara chamado list comprehension aqui, né? Então eu vou colocar aqui, ó, esse cara na frente desse, tá? Isso aqui vai ser uma lista. Beleza? Vou deixar assim para a gente ir entendendo por partes aqui, ó. Vou chamar de lista
e vou colocar aqui lista. Olha lá, ele trouxe uma lista com cada nome para mim, beleza? É isso que eu quero. Mas eu quero ter certeza que tenha só um cara, né? Que não repita Campo Mourão 2 vezes. Então vou criar um set desse cara aqui. Vou envolver isso aqui tudo em um parênteses. Beleza, quando eu fiz o set, você vai ver que ele criou um dicionário aqui de vários nomes, né? Mas eu não quero isso, eu quero que isso seja uma lista, tá? Então vou colocar aqui list. E agora eu tenho lá dentro da lista, né, todos os caras, beleza? E eu quero que isso aqui, na verdade, não seja uma lista de listas, né? Eu quero ele como uma lista. Só que eu quero também aqui, só por organização, que ele fique por ordem alfabética ali, né? Então eu vou colocar um cara aqui chamado sorted, beleza? Então eu coloco aqui sorted, ó lá, veio Altamira, Alperiqui, tudo em ordem alfabética, beleza? Então tenho aqui a minha lista, minha variável lista aqui, que a gente vai utilizar. Vamos fazendo por partes. Beleza. Tendo minha variável lista, agora o que eu preciso é percorrer essa variável lista para eu conseguir aí ter as informações de estatísticas dos municípios, né? Então o que eu vou fazer é o seguinte, ó, vou fazer assim, ó, for i em lista, né? Lembrem que se eu der um print i aqui, o que ele vai fazer? Ele vai printar um município por vez, primeiro Altamira, depois Alto Piquiri, e lembrem que eu tenho a variável municípios aqui, né? E essa variável municípios, ó, se eu colocar aqui municípios, vocês vão ver que eu tenho um data frame aqui, né? Com um campo municípios aqui. Então, se eu colocar, eu posso fazer um filtro nesse cara. Imaginem assim, ó, município.lock, beleza? E o que eu quero? Eu quero que o municípios, né? Aonde a coluna município ela seja igual a, por exemplo, aqui, ó, Campo Mourão, tá? Vou colocar aqui só para vocês entenderem o contexto. Ele vai me trazer só aquela linha do Campo Mourão, que é bem o que eu quero no momento do meu for. Eu quero que ele filtre esse cara para pegar a estatística desse cara. Então eu vou copiar esse cara aqui, vou colocar dentro do meu for. Só que agora o campo município, lembra que eu estou percorrendo uma lista que ela está passando por nomes? Então esse carinha aqui vai ser o i, tá? E aqui eu vou chamar esse cara de df, de data frame aí. E eu vou dar um print no df aqui, vou dar um break no primeiro para ele não printar todo mundo, tá? Então olha lá, ele trouxe Altamira do Paraná, Multipólio. Beleza, é isso que eu quero. Agora o que eu vou fazer? Como eu tenho o filtro do meu DF, agora eu vou partir lá para obter as estatísticas desse cara, usando o módulo Zonal Stats, beleza? O módulo Zonal Stats, ele me pede um data frame e ele pede também o caminho do meu raster. Lembra que aqui eu vou usar o uso.tif? Então se eu vim aqui copiar o caminho dele, né? Olha lá, youtube.tif, barará. E como esses dados são do tipo categóricos, eu tenho lá 10 e vai ter uma área para esse dado, 20 vai ter uma área para esse dado, eu tenho que dizer que ele é do tipo categorical, tá? True, beleza? Agora aqui só para a gente ver, eu vou falar para ele imprimir o status que a gente obteve nesse momento do for. Olha lá, ó. Olha que bacana. Eu tenho a classe 10, deu um valor aqui, 167.157. Ah, mas esse valor é a área? Não. Esse valor é a quantidade de pixels que ele encontrou ali dentro com a classe 10. Né? Então lembrem lá que quando a gente trabalha com QGIS, tá? A gente tem aqui, né, os nossos municípios. O que ele está fazendo? Dentro dessa área aqui, ele viu quantos pixels que eu tenho com a classe 10 dentro desse limite. Deixa eu mudar aqui o estilo. Ao invés de sólido, vou colocar um vermelho aqui só para a gente
verificar aqui. Ele olhou aqui dentro quantos pixels aqui, quantos quadradinhos eu tenho com esse valor, tá? Então, beleza. Ele conseguiu essa informação. Ah, mas Nilmar, eu não quero essa informação. O que eu quero é a informação da área. Já vamos chegar lá, tá? Então, olha só. Vou tirar esse meu rascunho aqui. A gente ainda tá aqui. E nesse momento aqui, o que eu quero desse cara? Eu quero que seja criada uma lista, tá? Que eu vou chamar de QTD Pixels, beleza? Uma lista vazia. E essa lista vazia, ela vai fazer um append desse cara aqui, ó. QTD Pixels.append. O que eu vou subir? O stats, tá? Então, o que eu estou fazendo? Em cada momento do for, ele está pegando essa lista aqui e jogando lá dentro do QTD Pixel, beleza? Só que eu não vou levar só o QTD Pixel, eu vou colocar também o I aqui, né? Que é o município, para eu conseguir ver depois qual que é o município, tá? Então, só para vocês entenderem, ó, vou deixar assim e vou dar um print I e stats, para vocês verem o que vai acontecer. Olha lá, ele trouxe Altamira e a lista da Altamira. Então, é isso que ele vai fazer. Ele vai subir aqui o I e o stats, tá? Eu vou tirar esse print agora, vou tirar esse break aqui, porque pela lógica agora, a gente vai ter um cara, vou colocar aqui, chamado QTD Pixels, na nossa variável, beleza? List append, take one argumento, aqui a gente tem que ser uma lista, tá? Assim, beleza? Olha lá, tá rodando. Agora vamos ver aqui, QTD Pixels. Olha lá, eu tenho lá Altamira e a lista de Altamira, né? Alto Piquiri e a lista de Alto Piquiri, beleza. Né? Cheguei aí já a um resultado importante, uma estatística importante do raster aí, né? Agora o que eu preciso? Eu preciso calcular as áreas, né? Como que eu vou fazer isso? Então, da mesma forma, vou percorrer aqui, ó, for i in QTD Pixels, tá? E se eu der um print aqui, né, no i, olha lá o que ele vai me retornar. Ele me retornou uma lista com o nome e daí uma lista dentro da lista, né? Então, o que eu quero? Eu quero identificar essa lista aqui, ó, porque eu preciso fazer um update dela. Eu preciso recalcular esses valores aqui para os valores de área que eu quero, né? Então, esse aqui é o índice 0, esse aqui é o índice 1. Então, eu tenho que percorrer esse cara aqui. Então, eu vou fazer assim, ó. For lista in i1. Daí vamos colocar esse print para dentro aqui. Vamos dar um print lista para a gente ver. Olha lá, ó. Agora eu estou dentro do dicionário, né? Eu estou no dicionário. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar que eu estou dentro desse cara para eu realizar o cálculo da área desse cara. Como que eu calculo a área, né? Se eu tenho um número de pixels aqui e eu tenho a imagem no meu QGIS, que ela é lá, ela está num sistema de referência 31981, se eu for lá na minha imagem, nas propriedades, eu vou ver aqui que eu tenho o valor do lado do raster. Vou até copiar esse cara aqui. Então, se eu voltar na minha camada, vou colocar ele aqui embaixo, ó. O que acontece? Eu tenho o lado de um pixel e o outro lado de um pixel. Posso ignorar esse sinal de menos aqui. Para eu encontrar a área desse cara, o que eu preciso fazer? Esse vezes esse. Se é esse vezes esse, aí eu tenho a área, né? Para eu encontrar a quantidade de área que eu tenho do valor 10 aqui, eu tenho que multiplicar isso aqui por aquela quantidade de área ali, né? Vou colocar um V aqui, tá? Ou seja, 167.157 vezes esse lado vezes lado, que eu vou ter a área do valor 10 aqui no meu raster, né? Então é essa lógica que a gente está seguindo aqui. Beleza.
Então, vou deixar isso aqui comentado, que a gente vai precisar. Para eu chegar nessa informação, eu tenho que iterar sobre cada carinha, né, na lista. Então aqui, quando eu cheguei aqui dentro, eu cheguei nesse cara. Eu preciso iterar no 10, ver qual é o valor, alterar. No 20, qual é o valor, alterar. Então, eu vou ter que ter um outro cara aqui, ó. For chave e valor em lista. Beleza? Então, se eu printar aqui, ó, chave e valor, deixa eu fazer assim, ó lá. Aqui a lista ponto item, desculpa. Aí, ele vai vir lá, ó, chave 10, o valor do pixel, chave 20, o valor do pixel, tá? Chave 30, o valor do pixel, aí depois 10 de novo, né? Então ele tá colocando aí, se eu colocar um i aqui na frente, ó, ó lá, Altamira 10, o valor, tá? Daí a gente tem lá o nome e o valor para cada cara. Beleza, no momento do for. Então, o que eu preciso agora, de fato, né? Eu preciso fazer o update desse valor aqui, né, na minha lista. Para eu fazer isso, tá? Eu tenho aqui essa lista. E eu vou pegar aqui agora, eu vou fazer assim, ó, lista.update. E dentro desse cara aqui, eu vou pegar for k e v em lista.items, né? Vou tirar isso aqui, ó, porque a gente já está fazendo isso aqui dentro. Deixa eu só deixar certinho aqui. E aqui na frente, ele vai me dar aqui um K e um V com esses parâmetros aqui, tá? E isso tudo eu posso colocar aqui, por exemplo, dividido por 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque ele vai me dar esse valor em quilômetros quadrados, né? Então eu vou ter esse valor aí em quilômetros quadrados. Então ele vai fazer aqui o meu lista.update. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse meu lista.update aqui, vou criar uma outra lista vazia chamada áreas e vou colocar aqui áreas.append. E o que vai ser esse áreas.append? Vai ser o i na casa 0, que daí vai ser o nome do município, mais a minha lista, que eu atualizei agora, tá? Então, se eu rodar esse cara aqui, vamos ver qual que foi o erro. É porque tem... Isso aqui é um generator expression, então tem que fazer assim, ó. Aqui. Deixa eu ver aqui qual é o meu erro. E aqui tem que ser uma lista. Beleza. Rodou, né? Se eu colocar aqui áreas, o que eu tenho? Olha lá. 0.11, 0.75, 0.12, 0.04, tá? 371. Então aqui a gente já tem a nossa área em quilômetros quadrados, né? Então a gente já tem os nossos dados em quilômetros quadrados aqui. O que eu preciso para ficar legal? Deixa eu pegar esse cara aqui. Colocar aqui, né? Para a gente ter aí todas as fases aqui. O que eu preciso para ficar bacana agora? O que eu preciso de fato é colocar esse cara com os limites municipais, né? Então eu ter essa informação aqui com os limites municipais. Então vamos pensar assim, ó, se eu pegar esse áreas, né, que eu tenho e organizar ele da seguinte forma, tá? Eu vou fazer assim, ó, for i em áreas, e daí eu vou colocar a chave valor
em I1, que é o nome do município, né? Ponto items, aqui ó, I1, tá aqui, tá? Ponto items, opa. Ele vai me trazer aqui, ó, se eu trouxer, ó, print KV, ele vai me trazer os valores ali de dentro das classes, né? Se eu colocar aqui, ó, um I0, ele vai me trazer o nome e o valor das classes, beleza? Tranquilo. Agora, o que eu quero é criar aqui um cara chamado dados. E esse cara chamado dados, ele vai ser um append desse cara aqui. Vocês já vão entender por que eu estou fazendo isso, ó. Append aqui e aqui, beleza? Então, se eu rodar isso aqui, beleza, ele rodou. Se eu colocar aqui, ó, dados, eu tenho aqui uma lista de listas, tá? Então, vou copiar esse cara aqui e vou colocar aqui pra gente, ó, pra ir organizando a casa. Vou colocar aqui. Tranquilo. Então agora eu tenho aqui, né, os meus dados, uma lista de listas. Agora eu posso transformar isso aqui num data frame, utilizando pandas, né? Então eu posso pegar agora e fazer assim, ó, pd.dataframe. O que é? É dados. Beleza? E eu posso colocar aqui, ó, columns. Quais que vão ser as colunas? A primeira coluna desse cara aqui vai ser o município. A segunda coluna vai ser a classe. E a terceira coluna vai ser a área KM2. Beleza? Então se eu rodar isso aqui, ó, tem lá bonitinho o data frame. Só que vocês vão perceber agora que o que acontece? Eu repito a linha para cada classe, né? E eu quero pivotar isso aqui. Eu quero que seja um município e daí as classes com a área. Então eu vou fazer um pivot table nesse cara aqui. Então eu vou colocar assim, ó, ponto pivot. E daí eu vou atribuir quem que vai ser o índice desse cara aqui, que vai ser o município, beleza? A coluna, né? As colunas, eu vou colocar classe. E qual que é o valor que eu vou querer, né? Que vai ser, aqui ó, values, vai ser o área quilômetro quadrado. KM2, tá? Então se eu rodar isso aqui, ó lá, ele organizou aqui, trouxe as áreas para dentro, beleza? Mas eu tô com duas linhas aqui de índice, eu não quero isso, né? Eu preciso organizar isso. Então o que eu vou fazer? Primeiro eu vou chamar esse cara aqui de df2, ficar mais fácil pra gente, tá? E daí eu vou fazer um df2.reset, acho que é reset index, isso. Tá? E vou atribuir isso aqui a df2 de novo. E daí vou pedir para ele colocar um df2 aqui, só para a gente entender aqui o que ele fez. Olha lá, ó. Ele colocou classe, município, barará, tudo bonitinho, tá? Uma coisa que acontece, se a gente for juntar isso depois, né, com o GeoPandas lá, com os limites municipais, a gente não vai conseguir exportar por causa do nome da coluna aqui que está em float. Então a gente precisa alterar isso, né? Então a gente usa aí df2, ele vai receber df2.rename, né? E daí a gente vai colocar aqui columns. Aí o que eu teria que fazer? Entre chaves aqui, eu teria que colocar o valor da chave, que por exemplo seria 10, e falar assim, como que ela iria se chamar? Classe 10, por exemplo, seria uma string, tá? Tem que ser do tipo string isso. Como eu já tenho aqui isso aqui, eu vou pegar minha colinha e vou colocar aqui pra gente não perder esse tempo, tá? Então tá aqui, ó, coloquei 10, 20, 30, todos os nomes das classes. Vou ir no final aqui e rodar um df2 de novo.
Olha lá, já renomeei, classe 1, classe 20, blá, 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 né? Tranquilo. Agora, o que eu tenho que fazer? Agora eu preciso pegar aquele limite de município, né? Aquele limite de município que a gente tem, que a gente abriu aqui com o GPD Read File, e eu tenho que fazer um merge desses caras. Para eu ter aqui, além do nome do município e as classes, eu ter o limite para eu conseguir ver lá no QGIS também. Então, o que eu vou criar uma variável chamada merge, e nessa variável chamada merge aqui, eu vou chamar municípios.merge, que é o método que a gente vai usar. E o que eu vou colocar aqui? O municípios, ele vai fazer um merge com o df2, tá? Sob o que? Sob a coluna município. Né? Então, a gente vai usar a coluna município aqui como chave para unir uma e outra. Né? E depois que a gente fizer isso, tá? Eu vou até colocar aqui, ó, merge, para a gente ver o que ele resultou, ó. Eu já tenho aqui município, multipóligon, né? E as classes aqui calculadas. Depois que a gente fizer isso, a gente vai exportar ele para um GeoPackage, né? Então, to file. E daí a gente vai colocar isso aqui lá na pastinha. Opa. Status.gpkg. E vamos chamar esse cara, vamos usar o driver aqui do OGR, né? Do OGR não, do GeoPackage aqui, GPKG, tá? Então o que acontece? Com isso agora, ele iria lá para nossa pasta aqui, um GeoPackage desse cara. Então vamos ver aqui, rodou, tá aqui, ó, stats, vamos abrir esse cara no QGIS? Então vindo aqui no QGIS, eu tenho lá o stats, trouxe a geometria das estatísticas, beleza. Se eu abrir aqui, ó lá, então todos os meus dados aqui com as estatísticas de área aí, de cada classe no que eu estava trabalhando. Beleza, gente? Então só para entender aí mais ou menos como que é esse conceito, né? O que dá para a gente fazer fora aí do PyQGIS também, fora do QGIS, e trazer para dentro do QGIS. O vídeo ficou um pouco comprido, mas valeu a pena aí, porque deu para a gente entender vários conceitos aí de como a gente calcular, coisas que a gente faz lá com GRAS, Raster Stats e tal. A gente consegue ver como que isso acontece por baixo dos panos com algumas linhas aí que a gente digitou. Tranquilo? Qualquer dúvida, tamo aí, só gritar no canal. Lembrando que vai ter lá os cupons na descrição do vídeo. E se não tiver inscrito no canal, se inscreva, compartilhe o vídeo com o maior número de pessoas aí, para que essas pessoas possam usar desses momentos aí do canal para aprender aí alguma coisa bacana e nova sobre geoprocessamento. Beleza? Falou, galera, até a próxima. Tchau, tchau para vocês.